Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos falando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essas são as lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. E nesta semana nós estamos falando da lição de número 12, que tem por título O Diaconato. O texto áureo da lição está em 1 Timóteo 3, versículo 13, que diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática diz o seguinte: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Isto é uma verdade, mas vale salientar que, tratando-se de ministério e de ofício, não é para qualquer pessoa, ainda que ela seja salva em Cristo Jesus. O ato de servir, de fato, todo crente salvo produz boas obras através do serviço cristão. Mas quanto às especificidades que detém o ministério, que cabem ao ministério, para isso existem os diáconos, aqueles que são separados, ordenados, consagrados pelo ministério da igreja, com as devidas qualificações que a lição vai tratar. Esses têm um ministério específico, uma função específica, um ofício diferenciado, tá certo? Isso é muito importante que você deixe claro na ministração da sua lição no próximo domingo. Então nós vamos observar em que contexto, a pergunta que precisa ser feita: em que contexto surgiram os diáconos ou a função da diaconia? Eu cito para vocês o Manual do Diácono, escrito há muito tempo atrás pelo pastor pentecostal, teólogo pentecostal clássico Claudio de Andrade, que ele diz que na Grécia Antiga já havia os diáconos no sentido etimológico da palavra, mas não eclesiásticos, né? Os diáconos eram aquelas pessoas que serviam a qualquer um e sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. E essa diaconia da Grécia Antiga não tem nada a ver com a diaconia eclesiástica exercida desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Aquela diaconia da antiguidade, da Grécia Antiga, por exemplo, era uma diaconia sem importância social, sem importância honrosa, sem qualquer tipo de honraria, de recompensa. Não que nós hoje, diáconos, visemos uma recompensa, não é nada disso, mas naquela época era tão descartável a diaconia na Grécia Antiga que não se dava a devida importância. Era um servo qualquer para fazer qualquer coisa. Já a Igreja do Senhor, no seu desenvolvimento, no seu contexto de fundação, de estabelecimento, de crescimento, o diácono ganhou uma importância elevadíssima, não só no quesito administrativo, como também espiritual. Uma função, um ministério, um ofício poderoso e necessário na igreja primitiva. Então, em que contexto a gente pode observar o surgimento, a escolha e o desenvolvimento do serviço diaconal? A gente pode observar em Atos capítulo 6, que é o texto que nós comumente usamos em relação à escolha do diácono, embora nós não apareça no texto originalmente a palavra diaconia, mas ele está implícito no texto que se segue em Atos 6. Por exemplo, vamos seguindo. Em Atos 6, você está com a sua Bíblia aberta, que é o seu instrumento de trabalho na aula, é a sua Bíblia e a sua revista. Ora, naqueles dias, crescendo o número
de discípulos. A igreja, no seu engajamento evangelístico, ela teve um crescimento vertiginoso. Em uma primeira grande pregação, 3.000 almas, depois 5.000 almas, e a igreja não parava de crescer quantitativamente. Então, os diáconos surgem num contexto de crescimento. Do Pentecostes à instituição do diaconato, a igreja ela cresceu muito, cresceu vertiginosamente. Então, a gente observa que o diácono ele é chamado num contexto de crescimento. Isso também, não só a nível da igreja primitiva, mas também a nível local. Uma igreja local, quando ela está em crescimento, né, logo os pastores eles veem a necessidade de aprimorar o serviço prestado por aquela igreja no quesito administrativo e social. Então, logo, eles escolhem dentre os membros da igreja, né, os diáconos para servirem, para cuidarem da questão social, para cuidarem das questões administrativas da igreja, para cuidarem também do serviço da ceia do Senhor, E dentro desse contexto, a igreja ela vai crescendo e se desenvolvendo. O serviço do diácono, nós observamos que ele é um alívio para os pastores, para o ministério responsável pelo ensino, primordialmente falando, e pela oração, que foi a preocupação que os apóstolos tiveram com esse crescimento vertiginoso, como nós vemos em Atos capítulo 6. Então os diáconos surgem no meio de um crescimento vertiginoso, e o texto segue. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Houve ali uma contenda entre os helenistas, que eram judeus de fala grega, que começaram a reclamar da questão social, de uma distribuição diária, ou de alimentos ou de dinheiro que acontecia no seio da igreja, ali no início do desenvolvimento da igreja. Então a ocupação começou a falhar. Por que o trabalho social começou a falhar? Porque não haviam pessoas específicas nem qualificadas para cuidar daquela questão. Então isso ocupava os apóstolos de uma forma que eles ficaram preocupados em deixar deficiente o ensino e a ministração da palavra de Deus, a oração. Então, nesse contexto de descontentamento social, surgem os diáconos. Aqui a gente pode observar que os diáconos são os solucionadores de problemas, como alguns falam, né? Apagadores de incêndio. Eu não consigo imaginar, e vocês aí também não podem conseguir imaginar, um diácono que não saiba resolver problemas na instituição que ele está alocado, na igreja local que ele está inserido. Ele é solucionador de problemas. O diácono nunca pode ser um causador de problemas, ele é solucionador de problemas. Problemas doutrinários, problemas administrativos, problemas sociais. O diácono ele tem uma qualificação de manter a ordem do serviço social na igreja e em outros setores da igreja também. Tudo que vem à mão de um diácono para fazer, ele precisa fazer de acordo com as suas forças, de acordo com a habilidade que Deus deu, debaixo da autoridade espiritual e solucionando problemas em meio a um descontentamento local. Então, o diácono ele bloqueia o agravamento do problema, né? Quando ele age, ele bloqueia qualquer tipo de agravamento, de murmuração, de queixa, de quem quer que seja. Então, a gente precisa entender que Deus tem um propósito muito especial na vida daqueles que são chamados com o ofício e ministério da diaconia, que é um ministério social e administrativo e, por que não, também, por tratar-se da Igreja do Senhor, um ministério espiritual. Agora é importante que o texto de Atos 6 que segue, e os 12 convocando a multidão dos discípulos. Podemos aqui entender que houve uma convocação para
para a igreja, uma reunião, uma assembleia, para resolver a questão social aqui da igreja primitiva. E eles ordenam, os apóstolos, né? Os apóstolos ordenam à igreja: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, o diácono, ele já está na comunidade. Aqueles que vão ser diáconos na igreja, eles são parte já da comunidade eclesiástica. Ele não vem de fora, ele não vem de qualquer lugar, ele já está ali para ser escolhido. Ele já está ali, ele já é parte daquela comunidade cristã, daquela comunidade evangélica. E isso é claro aqui em Atos 6. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Aí ele começa a dar as primeiras qualificações. No início da igreja, eu digo primeiras qualificações, porque os anos passam e o desenvolvimento da igreja começa a ficar ainda mais restrito, a obra evangelizadora mais expandida, a obra do ministério mais restrita por causa das ameaças de falsos mestres, ameaças com doutrinas estranhas. Então, você vai ver lá Paulo escrevendo qualificações ainda mais restritas a Timóteo na escolha do diaconato. Então, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Você lembra que no início do podcast eu falei para vocês que na Grécia Antiga a sociedade tinha os diáconos lá que não eram qualificados como coisa importante, mas para a igreja, olha que coisa maravilhosa, sobre este importante negócio, né? Sobre este importante negócio. Não é um negócio qualquer. O diácono não cuida de qualquer coisa e nem serve a qualquer pessoa. Para você ver o grau elevado de responsabilidade que existe na vida daquele que é chamado com o ofício, com o ministério de diácono. Tá? Então ele está ali comprometido com um importante negócio e debaixo de autoridade apostólica. Tá? Então ele está debaixo de autoridade. Um diácono de sucesso, ele está debaixo de autoridade ministerial. Então, existe também a natureza do diaconato. O diaconato como ofício, por exemplo, o ofício básico do diácono é assistência social. Isso originalmente falando. A assistência social, que foi o problema que eles foram chamados a resolver primeiramente. Não que eles vão se restringir à assistência social na igreja, não. Você vai ver mais tarde que tem diácono que começa a pregar com muita força e poder e com muita ousadia, como Filipe, né? E o diaconato como ministério. O ministério é um trabalho, é uma função eclesiástica exercida por aqueles que são biblicamente ordenados. Então, o diácono ele é ordenado pela igreja pela imposição de mãos do ministério. Imposição de mãos é algo muito importante e não meramente simbólico, né? É pela imposição de mãos que diz que aquele diácono está recebendo uma autoridade do ministério da igreja para exercer o seu serviço. E a lição, ela trata também no tópico primeiro da diaconia de Jesus, Jesus como servo, Jesus que lavou os pés dos discípulos, o Jesus que veio para os pobres, o Jesus que veio para resolver problemas sociais. É interessante, né, quando a gente fala de questões sociais, de assistencialismo, equivocadamente, alguns ignorantes acham que só alguém que para cuidar de assistencialismo, que para resolver questões sociais, nós precisamos de uma ideologia imposta por alguém, por algum governante, por algum movimento, como os marxistas ou os movimentos de esquerda mundial, como se eles fossem os detentores do assistencialismo e da sociabilidade. Ledo engano, quando nós observamos a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, Deus colocando sobre o povo dele a responsabilidade social em todas as vertentes que se fazem necessária para uma nação ser
equilibrada. E quando nós, que somos crentes em Jesus, lemos a palavra de Deus, nós temos a nossa diaconia como crentes, e muitos que estão ouvindo esse podcast têm a sua diaconia como ofício ou ministério, nós entendemos que a sociabilidade, o assistencialismo não cabe somente à política, a governos ou a qualquer tipo de ideologia que queira ser imposta na sociedade. Nós temos a palavra de Deus como norte para a assistência social também. E nesse assistencialismo eclesiástico estão os diáconos como detentores de autoridade, de ofício e de ministério. Então, creia nisso, que faz parte do nosso trabalho, né? O perfil e a função do diácono. Você vê aí as qualificações do diácono no tópico 3 da lição. O caráter moral. Aí você vai lá para 1 Timóteo 3, você observa que com o crescimento da igreja e com a evangelização, com a pregação do evangelho através das missões, das viagens missionárias do apóstolo Paulo e de outros discípulos que se espalharam por todas as regiões daquela época, né? Pelo mundo conhecido da época, a igreja cresceu muito. E eu acredito que por causa de ameaças externas que tentaram se infiltrar no seio da igreja, então aumentam-se as restrições. Quanto maior o crescimento, aumentam-se as restrições. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele dá algumas qualificações além das que já existiam pelo colégio apostólico em Atos 6, que diz lá em 1 Timóteo 3, versículo 8: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, homens que se dão respeito e respeitam o próximo, porque é com o próximo que o diácono vai trabalhar. Tá? Eles devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras, respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, embriaguez, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Tá? Também sejam estes primeiramente provados ou experimentados, né? E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então você vê que as restrições parece que aumentaram, as qualificações aumentaram, né? O diácono seja marido de uma só mulher, versículo 12, e governe, olha a palavra governo aí, na Almeida Revista Atualizada, governe, administre bem seus filhos e a própria casa, um equilíbrio familiar. O diácono ele pode não ter uma família perfeita, mas uma família que esteja debaixo da autoridade dele como homem de Deus. Pois os que desempenharem bem o diaconato dentro dessas qualificações colocadas aqui, né, para o exercício, o ofício, o ministério do diaconato, eles alcançam para si mesmos justa preeminência, boa posição e muita ousadia na fé que há em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Essa é a função lindíssima do diácono. Então ele tem responsabilidade moral, ele tem caráter, responsabilidade espiritual, caráter, responsabilidade familiar. Então, hoje, graças a Deus, nós temos um corpo diaconal de excelência, diáconos que não só prestam serviço na assistência social, mas também prestam serviço na ordem litúrgica da igreja, que prestam serviço de ensino, aprendizagem na casa do Senhor, homens e mulheres que ensinam na casa de Deus, que têm responsabilidade com a Bíblia Sagrada, com os fundamentos de fé. Então o diácono ele teve o seu serviço no decorrer da história da igreja ampliado de uma forma poderosa e eficaz. E quando vocês lembrarem, na versão Almeida Revista e Corrigida, quando diz lá que os diáconos são constituídos para um importante negócio, não é um negócio qualquer. Alguém pode perguntar assim, mas
Na Almeida Revista e Atualizada está escrito serviço e na corrigida está escrito negócio. Ali tem uma palavra grega, kreia, que tanto pode ser traduzida como serviço quanto como negócio. Tá? Então é um serviço para suprir o auxílio em caso de necessidade. O ministério da igreja precisa do serviço diaconal. A missão apostólica precisa do serviço diaconal. O pastor da igreja precisa do serviço diaconal, e o diácono precisa estar sempre próximo ao pastor, né, ao ministro da igreja local, prestando-lhe serviços, estando disponível à disposição da igreja e do ministro de Deus, do anjo da igreja. É muito importante que os diáconos estejam sempre próximos ao seu pastor, para que a partir do pastor, os diáconos tenham uma direção de trabalho dentro de uma visão estabelecida, tá? Dentro de um serviço já ordenado e organizado, e assim a igreja cresce ordenadamente. Isso Deus usando as mãos, a mente, os pés, a visão dos diáconos. Amém? Algo importante que os diáconos precisam sempre entender e procurar melhorar sempre que possível é em relação ao seu conhecimento doutrinário, conhecimento dos fundamentos da fé, que é importante porque ele muitas vezes vai ser usado na questão do ensino da igreja. E a nível institucional, é muito importante que o diácono conheça a história do seu pastor, a história da sua igreja, conhecer os fundamentos da fé que a sua igreja prega, que a sua igreja ensina. A gente precisa entender, como diáconos, conhecer todo o contexto administrativo da igreja que a gente serve. Tá? Entender os fundamentos de fé, como a inspiração verbal e plenária das Escrituras, o Deus único e verdadeiro, o homem, né? Eu digo isso teologicamente, entender a questão do homem, sua queda, sua redenção, a questão da salvação do homem, a promessa do Pai. O diácono, muitas vezes, ele está ali na igreja e como as pessoas têm uma visão de qualidade em relação ao diácono, porque ele transita pelos setores da igreja, pelo espaço da igreja local, ele está naquele trânsito serviçal ali, muitas vezes ele vai ser parado por alguém, vai ser questionado sobre a igreja que ele serve, sobre o ministério que ele está debaixo de autoridade, até questões de crença, de valores, né, de orientação que alguém novo na igreja, um novo crente, vai perguntar a ele. Então é muito importante que o diácono esteja inteirado tanto das questões administrativas da igreja, quanto das questões teológicas da igreja que ele serve. Agora, algo muito importante também que a gente precisa lembrar sobre o diaconato, que em muitos casos, é bom lembrar que em muitos casos o diácono ele tem um chamado ainda mais proeminente, ele tem um chamado ainda mais ampliado, e para isto o ministério da igreja está em constante observação no serviço prestado pelo diácono, para que ele, ao ser detectado um chamado, uma vocação de ministério ainda mais elevado, como de evangelista, como de pastor ou de mestre, que são qualificações eclesiásticas da igreja primitiva, a igreja poderá ordená-lo, a igreja poderá reconhecê-lo futuramente como ministro do evangelho, porque o próprio texto de 1 Timóteo 3,13 diz que ele poderá alcançar uma excelente posição, uma posição excelente, né? Uma posição de confiança, uma posição de fé que há em Cristo Jesus. Então, o diácono ele jamais pode ser um homem ansioso, mas sim sonhador com o reino de Deus, com aquilo que Deus tem para a vida dele, e isso é muito importante que fique guardado na sua mente e no seu
coração. Concluindo com a lição, o diaconato ele foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Essa é a conceituação primitiva da diaconia, né? Já falamos aqui durante a aula que foi amplamente vocacionado, talvez, o ministério diaconal. Tá? Eles servem à igreja, servem a Deus, servem à liderança das igrejas locais e eles estão aptos a continuar a obra no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero indicar para você o Manual do Diaconato. O Manual do Diaconato, ele foi escrito pelo pastor Claudionor Correia de Andrade, pela Casa Publicadora, que ele é do ano de 1999, né? Muito antigo, mas de grande valor para o seu aprendizado, aprimoramento ministerial. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo podcast aqui no Crente Docente. Eu sou Jailton Lima e estou à disposição de vocês. Um grande abraço.